Olá, meninos e meninas, a gente vai para mais uma aula de revisão. Esse trimestre a gente está revisando o conteúdo do ano passado e hoje a gente vai revisar mais conteúdos para nós fazermos as nossas atividades. Então hoje a gente vai revisar as primeiras civilizações. Nós estudamos no ano passado o surgimento dos primeiros seres humanos, como eles foram desenvolveram a agricultura. Desse desenvolvimento da agricultura vão surgir as primeiras tribos organizadas, depois essas tribos vão criar as primeiras cidades e vão surgir as primeiras civilizações. Essas civilizações, elas são chamadas de civilizações fluviais, porque elas ficam perto dos rios. A água do rio, ela é chamada de fluvial. Então, como elas ficam perto dos rios, são as civilizações fluviais. Nós temos as 4 primeiras civilizações que vão surgir no mundo, que são Mesopotâmia, na região do Oriente Médio, Egito, no continente africano, China e Índia, no continente asiático. Nós estudamos e vamos revisar apenas a Mesopotâmia e o Egito, certo? Mas as características gerais dessas civilizações são basicamente as mesmas. A economia, baseada na agricultura e na criação de animais. O governo era hierarquizado, havia um rei no topo e aí os grupos nobreza, soldados, agricultores, artesãos e o grupo dos escravos, que eram aquelas pessoas obrigadas a trabalhar para os senhores, trabalhar para o rei e para os nobres. Os escravos nessas civilizações, eles não eram escolhidos por conta da cor. Estudamos isso também. Os escravos, eles eram escolhidos por serem prisioneiros de guerra. Se um grupo invadia uma outra localidade, capturava aquelas pessoas e aqueles sobreviventes se tornavam escravos. Ou como pagamento de dívida. Se alguém tinha uma dívida com algum senhor e não conseguia pagar, vendia o seu trabalho como escravo para poder pagar aquela dívida. Essas eram as duas maneiras de uma pessoa se tornar escrava na antiguidade, ou como prisioneiro de guerra, ou como pagamento de dívida. Não se esqueçam disso, nunca. A religião desses povos era politeístas, eles acreditavam em vários deuses, e aí cada povo vai ter características específicas da religião, mas de maneira geral eles eram politeístas. Eles vão desenvolver nesse período conhecimentos de astronomia, de matemática, de ciência. Algumas pessoas vão ser responsáveis por relatar esses eventos que são que os primeiros registros da história. Nós vamos ter o surgimento de um grupo social chamado de escribas, que eram aqueles que sabiam ler e escrever, responsáveis por todas as anotações. E isso vai acontecer em todas essas civilizações, certo? A Mesopotâmia especificamente, ela vai ter características diferentes do Egito, cada povo vai ter características específicas. A Mesopotâmia, ela vai ser dividida em reinos, e esses reinos eles vão brigar entre si para conseguirem assumir o poder em determinado período. O primeiro povo que vai surgir na Mesopotâmia vai ser a Suméria. Eles ficavam na região da foz dos rios Tigre e Eufrates, que eram os rios que ficavam na Mesopotâmia. A Mesopotâmia tinha 2 rios, Tigre e Eufrates. A Suméria vai ser a primeira civilização, eles vão ser os inventores da escrita, do tijolo de barro, vão ser os inventores dos canais de irrigação, da agricultura, e eles vão começar ali, só que eles eram todos divididos em pequenas cidades, estados, cada cidade disputava entre si, e por conta disso eles vão ser dominados pela Babilônia, que vai ser o segundo povo. A Babilônia vão ter 2 impérios. O primeiro, o Império Babilônico, que vai ter como principal rei um homem chamado Hammurabi. Ele vai ser o criador do primeiro código de leis do mundo, que vai ser as primeiras leis escritas que a gente tem notícia, que era a lei do talião, olho por olho, dente por dente, né? Uma lei baseada na ideia da vingança. Se eu faço uma coisa com você, você tem o direito de fazer aquilo comigo. E no segundo reinado da Babilônia, que vai ser mais para o final do período da Babilônia, a gente vai ter o rei Nabucodonosor, que vai ser um grande imperador e vai construir os jardins suspensos da Babilônia, que era uma das construções consideradas uma das 7 maravilhas da antiguidade. Era um prédio de vários andares e havia nesses andares jardins. Então as pessoas que vinham de longe, eles viam jardins e aí imaginavam que esses jardins estavam flutuando.
E a Assíria, que é um outro povo que vivia mais ao norte dos rios Tigre e Eufrates. Eles eram guerreiros muito violentos, muito sanguinários, e eles vão dominar também durante um período até que eles vão ser dominados por outros povos. Os mesopotâmicos, eles vão ser os primeiros a desenvolver conhecimentos astronômicos, criar calendários. Eles vão criar os signos do zodíaco, que a gente conhece popularmente como os horóscopos, né, que a gente acompanha. São 12 signos divididos entre os elementos da natureza. Tem os signos de água, os signos de ar, os signos de fogo e os signos de terra. E esses signos, eles estão ligados às constelações que ficam no planeta, né, no planeta, que ficam no espaço, e eles vão dizer que essas, né, dependendo de onde essas pessoas, o período que as pessoas nascem, essas constelações, elas estão em uma certa posição do céu e vão determinar características da sua vida, certo? Então, vão ser os mesopotâmicos. E a religião da Mesopotâmia, ela tinha como principal prédio um prédio chamado zigurate, que era um prédio de vários andares. Zigurate significa, né, o prédio do zigurate era uma tentativa dos mesopotâmicos chegar até os céus e encontrar com os deuses. Então, eles iam construindo vários andares para poder chegar, alcançar o local máximo. E ali no topo do zigurate era onde eles faziam os observatórios astronômicos para observar os astros e as estrelas no céu, certo? O Egito, por sua vez, é muito conhecido, tem filmes, livros, novelas que se passam nesse território. O Egito, ele fica no continente africano. Nessas novelas, nesses filmes, a gente costuma ver os personagens sendo representados por atores brancos, mas a população do Egito é uma população negra, por fazer parte do continente africano, certo? E por ser uma das primeiras civilizações, nesse período não havia não havia uma grande circulação de pessoas pelo planeta. Então, os egípcios do Egito Antigo, eles são negros, cabelos enrolados, pele de cor escura, certo? O Egito tem características específicas, como, por exemplo, eles acreditam, o rei do Egito, quem comandava todo o Egito Antigo, era uma figura chamada do faraó. Ele era considerado um semideus, ele era o filho do Deus na terra, o representante dos deuses na terra. Então, ele era divino, as pessoas acreditavam que ele tinha um poder divino. Os egípcios, eles acreditavam em vida após a morte, por conta disso o faraó e outras pessoas da nobreza eram mumificados. Depois que morriam, essas pessoas, elas tinham seu corpo preservado para que a vida pudesse voltar, a alma pudesse voltar para aquele corpo. Então, esses faraós, eles eram colocados em sarcófagos e colocados nos seus mausoléus. As pirâmides do Egito, por exemplo, que são referências da cultura egípcia até os dias de hoje, as pirâmides, elas são mausoléus. Ali era onde ficavam guardados os corpos das pessoas que morreram, desses nobres, as múmias desses nobres. E ficavam ali esperando para voltar. O ritual para voltar ia depender do que estava escrito no livro da vida dessa pessoa. Se a pessoa fosse uma boa pessoa, tivesse coisas boas, o livro da vida dela, o coração dela seria leve, e aí a alma teria direito a voltar. Se a pessoa fosse uma pessoa ruim, o coração dela seria pesado e ela ia ser condenada à morte eterna. Então, essas são as características gerais para a gente relembrar sobre esses dois conteúdos, essas duas primeiras civilizações, Egito e Mesopotâmia. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, chama no privado para a gente poder tirar as dúvidas. Beijinhos!